Bom, até para o pessoal ir chegando, vou falar o seguinte, vamos lá. Qual é que vai ser o nosso plano de voo aqui? Qual é o nosso projeto nessas 4 aulas, nesses nossos 4 encontros? A ideia é mais ou menos o seguinte, tá? Aproximadamente 4 encontros, cada um de 1 hora e pouquinho. Talvez eu avance um pouquinho no horário, enfim. Para que nós possamos falar do início da matéria. Eu vou tentar pegar desde aquele iniciozinho, conceito de tributo, falar um pouquinho até mesmo do direito tributário, como que ele se relaciona com outros ramos do direito. A ideia é, aos poucos, nós irmos aprofundando, verticalizando alguns conceitos para tentar pegar aquela pessoa que está agora, você que está me escutando, que está começando a estudar agora, tentar te apresentar o conceito de uma forma bem simplória. Pessoal, por São José do Rio Preto, bacana, São Paulo. Por isso eu até postei hoje no meu Facebook, tá com saudade de São Paulo, né? Eu adoro a Paulista, sacanagem. Tô com uma saudade. Abraço aí, pessoal de Tocantins. Araguaína, olha isso, minha cunhada de Araguaína. Olha só, mais uma pessoa de Araguaína que eu tô conhecendo agora. Abraço. Então, assim, a gente começa devagarzinho, aprofunda depois aos poucos os conceitos, para que nós possamos abordar todo mundo está aí com vontade de estudar um pouquinho de direito tributário nesse feriado. Legal? Bacana? Se tudo der certo, eu acho que a gente consegue pegar aí o iniciozinho da matéria, falar um pouquinho do conceito, vou tentar fazer uma visão perfunctória da matéria para colocar todo mundo no mesmo patamar e talvez hoje a gente consiga falar um pouquinho de taxa. Talvez. Mas provavelmente taxa vai ser quase 1 hora falando só de taxa. Tudo que tem para falar é bastante coisa. Principalmente porque dentro de taxa vamos combinar uma coisa aqui. Não tem como você deixar de falar um pouquinho sobre direito financeiro. Abordar, por exemplo, a diferença entre tarifa e taxa. Falar qual é a natureza jurídica do pedágio. Quando que você financia um serviço público por taxa, por tarifa, o que o Supremo já falou sobre isso. E tem diversos entendimentos do Supremo acerca de taxas. A ideia é mais ou menos essa. Começa devagarzinho, começa simples, depois verticaliza, aprofunda. E no final, o último encontro, vamos falar das teorias gerais das contribuições, entender um pouquinho o que é uma contribuição, estudar alguns conceitos como solidariedade de grupo, referibilidade, para chegar ao final, estudar rapidamente como é que o Supremo, num julgado específico, dividiu as contribuições, entendeu como sendo organizado as contribuições no Brasil. Tá ok? Bacana? Meus amigos, sem mais delongas então, vamos começar o nosso bate-papo. Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Leal, tenho alguns contatos. Normalmente eu posto dicas no Facebook, tenho também um blog tributário com cursos. Então o que eu te aconselho, pode ir lá curtir a fanpage, dá uma vez em quando visita meu blog. No meu blog tem mais de 400 postagens, já tem uns 3 ou 4 anos o blog. Tem muito conteúdo gerado lá. Eu costumo, como eu sou uma pessoa visual, eu gosto muito de contribuições, a matéria mais chata de estudar. Não pode pensar assim, tem que pensar o seguinte, olha, essa matéria cai na minha prova, eu vou precisar desta matéria para conseguir a minha aprovação, então se a resposta for sim para as duas, você tem que gostar dessa matéria, não tem jeito. É técnico, é teoria, tá? Vou tentar abordar esse ponto de uma forma bem lúdica, mas ainda assim não tem jeito. Temos que estudar um pouquinho essa teoria. Qual é a teoria geral das contribuições? Tá ok? Dica, antes de falar de tributário, não é a matéria, é a espécie. Ah, entendi, dar contribuições em espécie. Realmente, tributos em espécie costuma ser divertido ou árduo a depender da tua realidade profissional. Quem trabalha com tributário normalmente gosta de tributos em espécie. Quem não trabalha com tributário, tem que estudar para concurso público, tende a odiar um pouco essa matéria, porque são muitos detalhes. Bom, olha só, como que você aproveita melhor, não só esse encontro, mas como que, na minha opinião, antes de falar sobre direito tributário, eu gosto de dar sempre umas dicas para meus alunos, como que você deve estudar direito tributário. Então vamos combinar o seguinte, eu vou fazer uma pequena indicação bibliográfica, eu vou falar um pouquinho sobre livros, tá ok? A depender do concurso que você está estudando, e eu peço que você me ajude. Vamos lá, hein? Você que está aí agora me escutando, põe agora aí qual concurso você está estudando. Carreiras fiscais, procurador, que isso já vai me ajudar um pouquinho nesse início a falar um pouquinho dos livros que eu indicaria dependendo da carreira, tá ok? Vou falar no geral.
Auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, ótimo, olha só. Qual, na minha opinião, tá, seria o melhor curso de direito tributário para auditor fiscal da Receita Federal do Brasil? Nós temos 2 livros que eu gosto muito, beleza? Depois eu falo de defensoria. PGE, PGM, ótimo, magistratura, perfeito, vou falar também. Tem, quem mais? Pessoal de OAB, não? Pessoal que está estudando para advogados estatais, não? Então, defensoria, magistratura, PGE, PGM e carreiras fiscais. Bom, tem um livro muito grande, OAB, sim, bacana. Como é que funciona? Vamos lá. O professor Ricardo Alexandre tem um livro, né, Direito Tributário Esquematizado, que é muito bom. Eu indicaria ele para aquele que está fazendo o primeiro estudo em direito tributário. É um livro com uma linguagem acessível. Ele é um livro com uma linguagem acessível. É fácil porque tem vários esquemas, é um livro visual, ele tem um adendozinho com alguns exercícios. É um livro que eu indico muito para quem está estudando pela primeira vez e principalmente a galera aí de carreiras fiscais também é uma boa pedida. Se você está em carreiras fiscais, eu ficaria entre Ricardo Alexandre e Eduardo Sabag, tá ok? Entre Ricardo Alexandre e Eduardo Sabag, qual dos dois, Marcelo? Cara, vai numa livraria, escolhe um tema, lê esse tema nos 2 livros. E aí você vai ver com qual linguagem você se identifica mais. Só que eu diria até, a certo ponto, os livros são muito parecidos. Essa é a proposta deles é bem parecida. Se você já está com um nível mais aprofundado em direito tributário, eu te aconselharia, para ESAF principalmente, tá bom? Leandro Pausen, o curso dele. A prova de ESAF de 2012 pegou questões do livro do Leandro Pausen de forma descarada, de forma que eu acho muito interessante que você leia o Leandro Pausen, comece já a se familiarizar com a linguagem dele. É um livro um pouquinho mais complexo, um pouquinho mais denso, se você comparar com o Ricardo Alexandre. Não em termos de extensão de conteúdo, mas a forma como ele aborda a matéria. Então, começou agora, Ricardo Alexandre ou Eduardo Sabag. Já tem um tempinho mais de experiência, cai dentro e vai no Leandro Pausen. Bacana? Isso para carreiras fiscais. Pessoal que está estudando para magistratura federal, eu gostava muito do livro do professor Mauro Luiz Rocha Lopes, da editora Ímpeto. Só que acontece que ele parou de atualizar o livro, né? A última versão, se eu não me engano, é 2013. Então, tem que buscar uma outra opção. Tem um livro do professor o João Marcelo Rocha, né? João Marcelo, também juiz federal, um livro muito bom, Direito Tributário. Tem um livro do professor Leandro Pausen, o curso dele. Então, para a magistratura federal, eu ficaria entre o João Marcelo, o Leandro Pausen, já ficaria entre esses 2. Mesma coisa, dá um pulo numa livraria, pega os 2, vê com qual você se identifica mais. Lembrando que, olha só, dificilmente um curso de tributário ele consegue pegar as 3 partes da matéria de uma forma satisfatória. Quais são? O direito material, o direito processual e o tributos em espécie. Para a área de carreiras fiscais, você vai ter 2 momentos. Um momento que vai ser aquele inicial, de conhecer o direito material. Aí tu vai sei lá, Ricardo Alexandre, escolheu ele, ponto. O segundo momento vai ser de estudar a legislação tributária em espécie. E aí é um outro livro que você vai ter que se preocupar, tá ok? Nenhum livro de direito material vai te dar subsídio para você conseguir estudar IRPE, Imposto de Renda e IPI na forma que a prova da Receita Federal cobra. Você vai ter, tem livros de concurso público específicos comentando essa parte da matéria. Para a galera de procuradorias, eu aconselho o quê? Mesma coisa, dá para fazer uma boa prova da ESAF com o Ricardo Alexandre olhando Pausen. Não, o olho é obrigatório. Não, dá para fazer o Ricardo Alexandre sim, tá? Dá para fazer, mas o que eu te aconselho então? Faça as questões da prova passada, de 2012 e 2014 principalmente, vê como você se identifica com aquela linguagem, aquele juridiquês brabo que o Leandro Pausen gosta de adotar. Se você está bem com aquilo, está conseguindo entender a matéria daquela forma, beleza, você caminha bem com o Ricardo Alexandre. Não precisa ter os 2 livros, ler os 2 livros, não precisa, tá ok? Pessoal de procuradorias, aí tem um complicador, porque você precisa de um bom livro de direito material, e aí mesma indicação que eu fiz para a magistratura, só que aí eu recomendo também um bom livro de processo, tá?
para processo tributário, você tem o melhor livro que tem, que não é dedicado para concurso público, do professor James Marins. Para concursos públicos, eu acho que o professor Mauro Luiz Rocha Lopes tem uma obra excelente, tá? Muito boa. Então, eu te recomendo muito que você leia um bom livro de direito material, direito processual, e também aconselharia um livro bacana de tributos em espécie. E aí, qual livro de tributos em espécie? Não ouve nada. Quem tá no... Quem é? Opa! Liliane não está escutando nada, só Liliane. Galera, tá escutando bem? Liliane, vê aí, tenta aumentar o som. Às vezes você tem um probleminha no áudio, não está escutando, tenta aumentar o som. Bom, vamos lá. Qual livro de tributos em espécie eu recomendo? Está muito baixo? Pessoal, está muito baixo? Vocês estão escutando? Eu vou pedir para a Débora aqui trazer o microfone para mim. Eu acho que não, aqui tá ok. Tá ótimo? Então tá um pouco baixo. Tenta aumentar ao máximo, tá, o seu telefone. Coloca fone de ouvido também, ajuda bastante na hora de escutar o Periscope, tá bom? Olha só, qual livro de tributos em espécie eu recomendo para ti? Cara, duas indicações, tá? Duas indicações. Você tem o Leandro Pausen, que é de longe o mais famoso, né? Tem dois livros, o Impostos e Contribuições. PFN eu recomendo ele, tá? Se você quer estudar para PFN, lê o Leandro Pausen, para de chorar, começa a estudar, não tem jeito. Se você não quer PFN, aí nós temos outras opções no mercado, tá? O professor Ricardo Lodi Ribeiro tem uma obra não voltada para concurso público, mas é muito boa, Tributos, onde ele pega todos os tributos, comenta de uma forma excelente, excepcional, e um livro bem tranquilo de ler, um livro, sei lá, não tem nem 400 páginas, 300 e poucas páginas, dá para ler, e da editora Ímpetos, Ricardo Lodi Ribeiro. A Juspódio está com uma série, tanto de tributos em espécie, quanto de... tem duas séries de processo. Tem uma que é execução fiscal aplicada, que eu gostei, tem outra que eu não gostei. E o livro de tributos em espécie da Juspódio, que são vários autores, o que eu li, eu não, assim, eu preferiria ficar com o professor Leandro Pausen, tá bom? Mas eu teria uma terceira opção, na minha opinião. Legal? Bom, feita essa parte de introdução, né, mas falando sobre bibliografia, vamos passar e falar um pouquinho da matéria, tá ok? Compra do professor Mauro Lopes, não compra desatualizado, não compra. O dele é de 2013, já mudou muita coisa, já tivemos ali um caminhão de mudanças de lá para cá, relevantes. Não vale a pena ler se você está começando a estudar a matéria. Uma coisa é você que já está com a matéria super atualizada, lê, aí você lê com Grano Salles, você lê com cuidado, você tem um filtro para ver o que foi ou não foi desatualizado, mas não compra Mauro Luiz Rocha Lopes, por favor. Espera ele atualizar aí, enche o saco dele no Facebook, atualiza ele, manda mensagem. Só não fala que eu disse isso para encher o saco dele não, mas eu gostava muito do livro dele, tá bom? Então vamos lá. Para quem compraria o Mauro, está desatualizado, compra o João Marcelo. O João Marcelo é bom o livro dele. Bom, galera, vamos lá. Vou fazer aqui uma coisa com vocês, tá? Eu costumo fazer normalmente algumas turmas que eu ministro aula, que eu chamo de visão geral. A Defensoria Pública de qual estado? Se for da DPU, se for CESP, não tem mistério, é a mesma indicação que eu dei para o pessoal da magistratura federal. Estado, aí é muito complicado, porque defensoria estadual você tem que olhar quem está na banca, aí tem estado que o cara tem obra, não tem obra, é bem complicado, mas tributário é uma matéria, graças a Deus, né, que nem penal, que tem essas doutrinas loucas que de vez em quando você escuta aí em prova de Ministério Público, de Defensoria. Tributário não tem muito esse problema não, de modo que mesmo para a Defensoria Pública, olha só, eu te recomendaria, por exemplo, um livro do professor Leandro Pausen, que é um livro que é bem mainstream, bem ali, doutrina majoritária, você não vai ter dificuldades. Eu ficaria com o Leandro Pausen, tá ok? Bacana? Se for aqui do estado do Rio de Janeiro, aí tem algumas idiosincrasias, que aí você, PDF recomendado para, cuidado com, eu sou old school, tá? Já deixa eu dar aqui um pré-compreensões. Não gosto de muita coisa facilitada, tá? Por quê? Porque eu acredito o seguinte, para você conseguir realmente estudar de forma qualificada,
Você precisa de 3 coisas, tá? Absorver conteúdo novo, revisar o que você estudou. Eu tenho certeza que hoje, boa parte das questões que você erra é muito mais matéria que você já estudou e não revisou do que matéria desconhecida. Quem tem pelo menos 1 ano de estudo já está errando demais coisas que já estudou e não teve tempo de revisar, não se deu trabalho de revisar, foi só lendo, estudando, não revisa nada e o conteúdo se perde. De modo que, olha só, não caia nesse erro. Você tem que fazer revisões periódicas, demora um tempo para você conseguir aprender aquele teu conhecimento. O teu cérebro está sendo bombardeado de informações novas. Se você não informar para o teu cérebro de que aquela informação é relevante, e como é que você informa isso? Tem que estar acessando aquela informação repetidamente. Ele coloca na memória RAM. Se você joga informação nova, nunca mais acessa, ele pega a informação, joga fora. Você esquece. Você erra ato administrativo, você erra taxa ainda, você erra princípio constitucional. E tu já estudou 1000 vezes, porque você não está revisando. Então, olha só, o que eu quero dizer com isso? PDF. Vamos lá. Um único que eu li e gostei, sinceramente, que eu achei que tem uma certa qualidade, é o do curso Estratégia. Mas, assim, eu acho que PDF complementa. PDF não substitui, tá? Eu li do Estratégia, assim, os alunos me mandaram para dar uma analisada, para ver se era, assim, de confiança. A parte que eu li, eu gostei, eu achei bem bacana, mas aquilo complementa, tá bom? Não fica só com PDF, não. E o importante é você ter um livro, uma boa aula, montar o teu material, as tuas anotações, revisa e faz exercícios. Foi o que eu falei, 3, conteúdo novo, revisão e exercícios. Aí você, poxa, vai longe em qualquer concurso, tá bom? O que eu vou fazer agora com vocês é uma visão perfunctória da matéria. Beleza. É uma visão perfunctória da matéria. Porque eu falei de PDF, quem está falando comigo? JP Andrade, qual é o meu medo? Tem cursos, e eu era coordenador de um curso que fazia isso, que fazia resumo da aula em PDF, o ênfase. Eu coordenei o ênfase durante 1 ano e pouquinho. E eles faziam resumo da aula em PDF. E tinha aluno que, descobriu aquilo, achou que foi o máximo na vida dele. Caramba, não preciso mais comprar livro, não tenho mais outra fonte de estudo a não ser o PDF do ênfase. Para com isso. Por isso, quando a pessoa fala PDF, eu dá um calafrio, calma. Entendeu? Resumo do ênfase ou de qualquer outro curso, resumo da aula é só para te dar um guia, para te ajudar. Não é para substituir qualquer outro material, não, pelo amor de Deus. Tá ok? Vamos lá então, galera. Bom, vou fazer, antes de falar de conceito de tributo, deixa eu fazer uma pequena visão perfunctória, tá bom? Uma visão superficial da matéria, para a gente ficar todo mundo em pé de igualdade aqui. Você vê, nós temos aqui ouvintes, a galera está estudando para OAB, a galera está estudando para magistratura. Então, deixa eu colocar todo mundo aqui em pé de igualdade. O que você estuda em direito tributário? Qual seria o conteúdo programático de direito tributário? Bom, a gente começa, primeiro ponto, estudando as atividades financeiras do Estado. Até para que você consiga identificar aonde o direito tributário se insere no nosso ordenamento jurídico. Depois que você estuda aonde o direito tributário se encaixa no direito, vamos colocar assim, e a importância do tributo para as finanças públicas, aí você começa a estudar o conceito de tributo. O que é tributo? Beleza, veja o que é tributo, a sua definição do próprio CTN, analisamos tudo, passamos ao estudo das espécies tributárias. Estudou o que é tributo, a sua importância, por que o Estado precisa dele, os tipos de tributos que nós temos no Brasil. O segundo passo é você estudar o poder de tributar. A forma que o poder de tributar foi repartido no Brasil pela própria Constituição. E aí você estuda que a Constituição teve 2 movimentos. Entrega do poder de tributar, outorgando aos entes políticos o poder para criar tributos, e também você vai estudar a repartição da arrecadação dos tributos no Brasil. Você vai perceber daqui a pouquinho que não adianta só entregar para os entes políticos a capacidade para que eles criem tributos. O Brasil é muito assimétrico. Os entes políticos são muito diferentes entre si. De modo que você, Constituição, teve que ir além. Você percebeu que não adianta só falar, município, tome aqui 3 materialidades para os seus impostos. Crie seus impostos. O município não vai conseguir se financiar só com isso. E aí a Constituição fez um outro movimento. Basicamente ela fala o seguinte,
Entes maiores, vamos repartir com os entes menores a arrecadação de impostos. Basicamente, você reparte o produto da arrecadação de impostos. Tem uma exceção, CID de combustíveis. Talvez, né, vamos ver se voltará a CPMF. E aí, então você estuda competência tributária. A competência tributária, que é este poder otorgado aos entes políticos, ela possui duas facetas. O aspecto positivo e negativo, o que o ente pode fazer, o que ele pode tributar, e o negativo, as suas limitações. Então, o que compõe as limitações ao poder de tributar? Princípios e imunidades. Então perceba, eu vi o que era tributo, a sua importância para o Estado, estudei o poder de tributar. Competência tributária, o tipo de competência, características, tipos de tributos, quem pode criar qual tributo. Vejo como este poder de tributar, é entregue de forma limitada aos entes políticos. Princípios e imunidades. Parte muito relevante da matéria. Estudo tudo isso, bacana. Saio da Constituição e entro no CTN. Que a ideia é a seguinte, ente político. Sabemos, já estudamos isso, o tributo é extremamente importante para você. Tome este poder de tributar. Vira o ente político e responde, olha, realmente, eu tenho que entregar diversos serviços prestacionais, efetivar direitos e garantias, tudo isso demanda recurso financeiro. Vou pegar esse poder de tributar e vou exercer minha competência tributária. Ele vai, através de uma lei, cria o tributo. E este é o momento quando você começa a estudar a lei que cria o tributo, você começa a estudar a chamada regra matriz de incidência tributária. E aí estudamos depois que, quando alguém pratica no mundo dos fatos o que a lei previu de forma abstrata, surge a obrigação tributária. E aqui, meus amigos, é uma das partes mais importantes do CTN, onde você estuda quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo da obrigação tributária, quem cobra, quem paga, qual é o objeto da obrigação tributária. Vamos estudar que não basta você criar a obrigação tributária, porque em direito tributário separamos a exigibilidade para um outro momento. Qual momento? O do crédito. O crédito tributário, sim, é exigível do sujeito passivo. E para que a obrigação da obrigação surja o crédito, vamos estudar o lançamento tributário. Então, qual é a ideia? Você vai ter o lançamento tributário, constituindo o crédito, e o crédito, sim, vai poder ser exigido do sujeito passivo. E perceba, se o sujeito passivo paga, acaba a história aqui. Se ele resolve não pagar, o credor vai ter interesse de entrar com uma ação de cobrança. E aí você estuda como que o credor vai efetivar o seu direito ao adimplemento. Você vai ver as garantias do crédito tributário, quais são as preferências que ele possui, o poder que o credor tem de fiscalizar o sujeito passivo, a forma como ele cobra o seu crédito através da inscrição em dívida ativa. E aí você fecha o CTN e entra na parte de processo tributário, que é estudar as formas que tanto o credor vai entrar com uma ação de cobrança e pedir para que o juiz, de forma forçada, entre no patrimônio do devedor e dê o dinheiro necessário para pagar aquela dívida, também as ações à disposição do contribuinte para que ele se defenda de uma eventual cobrança abusiva. Você começa lá no início falando com a importância do tributo para o Estado. Vai para a Constituição, vê o poder de tributar, limitações ao poder de tributar, repartição de arrecadação, vai para o CTN, a lei que cria o tributo, quem está na relação obrigacional tributária, como é que você constitui o crédito, características, extinção, suspensão, exclusão do crédito, garantias, privilégios que o crédito possui, como que o poder público pode fiscalizar o contribuinte, como que ele cobra a sua dívida, e fim de papo, acaba o CTN, e depois entra a parte de processo, e é isto que nós estudamos em direito tributário. Claro, falando assim parece ter pouco, né? Mas cada ponto desse daqui tem muita coisa para ser estudado. A nossa proposta é ficar só no iniciozinho. Aqui, nosso bate-papo vai começar no início, que é estudar por que o tributo é relevante, qual é a relação do tributo com as atividades financeiras do Estado. Em 2012, caiu na prova do TRF da terceira região, 2012-2013, nunca me lembro quando foi essa prova. O TRF da terceira região, prova de juiz federal, perguntou o seguinte, vem cá, qual é a localização topográfica do direito tributário? Qual é a relação do direito tributário com os demais ramos do direito? Meus amigos, não sei se você sabe, o direito tributário
é a especialização de um outro ramo do direito, que, por sua vez, é a especialização de um outro ramo do direito. Vamos lá. Primeira fase. Qual é a ideia? O direito administrativo cuida de tratar das relações que você, particular, tem com a administração pública. Com todavia, nós temos 4 atividades da administração pública muito relevantes, que é receita pública, despesa pública, orçamento público e crédito público. Como assim? Por conta da sua relevância, nós destacamos essas 4 atividades, chamadas de atividades financeiras do Estado, e entregamos para o estudo de um ramo próprio do direito, que é o direito financeiro. Então ele estuda como que o Estado consegue angariar receitas, como que ele pode obter receitas no Brasil, que tipo de receitas ele tem à sua disposição, como que o Estado gasta o que ele arrecada, despesa pública, como que ele vai fazer a administração do seu patrimônio, como é que são as leis que vão prever o que ele vai arrecadar e como é que ele fixa o que ele pode gastar, enfim, o orçamento público. E, finalmente, como que o Estado se endivida no Brasil, quais as opções que ele tem de endividamento, o que ele tem à disposição dele para poder obter crédito, tanto emprestar dinheiro como pegar dinheiro emprestado, normalmente o que ele faz. Então, essa parte do crédito público. Então, vamos lá, eu tenho receita pública, despesa pública, orçamento público e crédito público. Isso aqui são o quê? As atividades financeiras do Estado que foram entregues ao estudo do direito financeiro. Uma delas, receitas públicas, tem muita relevância. Por quê? Ora, quais são os tipos de receitas que nós temos? Responda rápido. Você quer com emoção ou sem emoção a explicação? Vai, interage um pouco. A graça de estar aqui que eu posso escutar vocês. No estúdio eu não escuto. Com emoção. Pronto, conselho dedicada, pediu com emoção. Então vamos estudar com emoção. Vamos lá. Galera, olha só. A ideia é a seguinte, tá? Exatamente. Vamos estudar com emoção. Olha só. Nós temos no direito financeiro uma divisão entre entrada, ingresso e receita pública. Entrada, para quem enxerga a diferença entre esses 3 conceitos, é tudo aquilo que entra no erário, tudo aquilo que entra nos cofres públicos, tá ok? Toda a grana que ali entra, independentemente se em caráter temporário ou não, se entra ou não com um grau de definitividade. Entrou no cofre público, você chama aquilo de entrada. Nós temos 2 tipos de entradas. Ingressos e receitas públicas. O que vai separar ingresso como receita pública? Para quem enxerga a diferença, o ingresso necessariamente será provisório. O ingresso, perceba, para alguns autores que enxergam a diferença entre ingresso e entrada, o ingresso é provisório. E entrada seria um grupo onde tem 2 tipos, 2 espécies, ingresso e receita. Ingresso é entre caráter provisório. Aquele dinheiro entra nos cofres públicos já sabendo que ele vai sair. Ele não entra com um caráter de definitividade. Receita não. Receita pública entra com caráter de definitividade. Tá ok? Você chama receita pública, então, o que entra nos cofres públicos com caráter de definitividade. Por exemplo, alguns autores entendem melhor, entrada e ingresso como sinônimos, expressões idênticas. E aí, por exemplo, perceba, qual é a diferença, tá? Regis Fernandes de Oliveira fala, olha, ingresso, receita, é tudo a mesma coisa. Você até pode, na sua prova, caso indagado, entender também entrada e ingresso como sendo expressões sinônimas. Contudo, atenção, você nunca vai entender entrada ou ingresso como sendo expressão sinônima de receita pública. Você não pode fazer isso, tá ok? Se você adotar a linha que enxerga entrada e ingresso como sendo expressões equivalentes, você vai entender então como sendo aquele recurso financeiro que entra no erário com caráter provisório. Receita pública entra com caráter de definitividade. Perfeito? Bacana. O que é receita pública? Olha só, pediram com emoção. Vamos lá. Vai com emoção? Beleza. Ali Omar Baleiro ainda, digamos assim, um dos grandes mestres, apesar de falecido,
em direito financeiro. E ele tem uma definição de receita pública. Boa noite, galera. Ele tem uma definição de receita pública muito famosa e que PGE, por exemplo, do Rio de Janeiro adora, que fala o seguinte: o que é receita pública, Marcelo? Receita pública é aquela entrada que ingressa no patrimônio público sem quaisquer reservas ou correspondência no passivo. Venha crescer o seu vulto como elemento novo e positivo. Isso é receita pública. É uma entrada, é um tipo de entrada, mas que entra no patrimônio público sem quaisquer reservas. Ou seja, não é, por exemplo, um depósito, não é uma fiança. Entra já com caráter de definitividade. E não há uma correspondência no passivo. Ó, para quem está abaixo, qual o macete? Aumenta o máximo áudio, coloca o... eu falo microfone, não. Como é que é? Alto-falante. Alto-falante não, gente. Fone de ouvido, obrigado. Bom, olha só. Vou tentar colocar o microfone aqui para ver se melhora. Vamos fazer esse teste? Tá muito baixo, tá muito baixo. Vou colocar o microfone. Vamos ver se vai melhorar, hein? Se melhorar, avisem, por gentileza. Não, fica assim. Eu fico assim. Melhorou, galera? Tá muito baixo? Tá baixo? Estão me escutando? Alô? Alô, você tá me escutando? Melhorou? Pronto, agora sim. Agora vai, agora tá bonito. Está baixo demais? Ficou bom? Melhorou? Pronto, a felicidade geral. Que lindo. Então tá bom. Vai ser assim, hein? Meu microfone da Globo. Caraca, galera, agora que eu fico feliz. Galera, abraço aí pra galera que tá entrando agora. Abraço pro pessoal do Amo Direito. Obrigado aí pelo compartilhamento. Vamos então dar início aí. Vamos continuar aqui o nosso bate-papo. Valeu por quem compartilhou. Valeu pelos likes aí. Só lembrando, estamos aqui falando da receita pública, legal? Vamos continuar? Beleza. O que a Liomar Baleiro fala é muito interessante, mas eu já te adianto que essa definição você, para o direito tributário, não vai conseguir adotar. Porque a classificação que a 4320 adotou, é um pouco diferente. Então, a Liomar Baleiro fala o seguinte, olha só, receita pública é aquela entrada que entra no patrimônio público sem quaisquer reservas, condições ou correspondência no passivo. Olha que interessante. Para o Aliomar Baleiro, quando você, por exemplo, vende um imóvel, tá? O imóvel pertencia ao poder público. Ele vende o imóvel. Aquele valor proveniente da venda do imóvel não é receita pública. Por quê? Porque no patrimônio público nós tínhamos 1.000. Só que 1.000 antes correspondia ao valor do imóvel. E você agora vai mudar para dinheiro. Então, na verdade, não teve um elemento novo, positivo no patrimônio público. Aquele patrimônio que antes 1.000 estava imobilizado através do imóvel, subsidiado no imóvel, agora vai mudar e vai ser dinheiro no caixa. Você só apenas mudou a categoria de imóvel para caixa, de modo que quando você vende um imóvel, aquela grana entra no patrimônio público, perceba, você não teria uma receita, pois não é um elemento novo positivo. Segundo a Liomar Baleiro, tá ok? Para a prova de tributário, você não vai entender isso. Para a prova de tributário, essa classificação, apesar de ser perfeita, a galera em tributário não vê muito bem dessa forma. Então, perceba, o que nós vimos até agora? Eu tenho entrada, receita e ingresso. Vamos adotar como 3 coisas distintas, para ficar bem didático. Receita, então, olha, é uma entrada que entra em... Não estou nem entrando nesse mérito ainda. Nem entrei na classificação de receitas, porque eu não quero que isso aqui vire uma aula de financeiro. Eu quero só te ajudar a localizar o direito tributário dentro do direito financeiro. Entendemos que receita entra em caráter de definitividade. Bacana? Isso é receita pública. Nós temos várias classificações possíveis de receitas públicas. A mais famosa de todas é a que fala, a receita pública divide em receita originária e receita derivada. Eu tenho um módulo de financeiro no alcance, onde nós vimos mais de 10 classificações possíveis. Tá? Mais de 10. A principal que fala, receita originária e derivada. Qual é a diferença entre uma receita originária e uma receita derivada?
A receita originária é aquela proveniente da exploração do próprio patrimônio do ente público. Ele age na economia enquanto um player, enquanto um agente econômico, e por conta do sucesso da exploração daquele seu bem, do seu patrimônio ou de uma atividade empresarial, ele angaria recurso financeiro. Então, ele age na economia. Exemplo, quando o Estado recebe dividendos da Petrobras, a União, quando você aluga um bem, quando você recebe algum dinheiro por conta da prestação de um serviço público, uma concessão de serviço público. Então isso, perceba, meus amigos, é o Estado ganhando dinheiro porque ele está agindo na economia enquanto particular, certo? Isso é uma receita originária. Norma de direito privado preponderam aqui. Natureza contratual, autonomia da vontade. Você pega o metrô se você quiser, você pega o ônibus se você quiser. Obrigado pelo carinho. Receita derivada? Não. Receita derivada, na verdade, você percebe aquele valor por conta do império da lei. Há uma lei obrigando o sujeito passivo a entregar o dinheiro, entregar aquele valor ao Estado, ao ente político, enfim, à fazenda, vamos chamar assim de uma forma ampla, em lato sensu. Então, na receita derivada, também chamada ex lege, perceba, você tem norma de direito público preponderando ali. Tá ok? Então perceba, meus amigos, vamos lá. Você tem dois tipos de receitas, originárias e receitas derivadas. Aonde você, em sã consciência, colocaria o tributo? Como sendo uma receita proveniente da exploração do patrimônio público, ele agindo no Estado, o Estado agindo na economia como particular, ou você coloca o tributo como sendo um tipo de derivada, proveniente do império da lei, da força da lei. Claro, derivada. Então, olha que bacana. O direito financeiro estuda receita, despesa, crédito e orçamento. Um tipo, aí, receita pública tem originárias e derivadas. Um tipo de receita derivada é o tributo. Então, olha só. O direito tributário é uma especialização do direito financeiro, é o estudo de um tipo de receita derivada. Mas de tão importante é esta receita que você vai e entrega para o estudo de um ramo específico do direito, que vai possuir autonomia didática apenas por conta de princípios, categorias ímpares. Tá ok? Bacana? Legal? Então, o direito, respondendo à pergunta objetiva da prova do TRF da terceira região, o direito tributário é uma especificação do direito financeiro, pois estuda um tipo de receita pública derivada, que, por sua vez, o direito financeiro é uma especialização do direito administrativo. Olha que legal. Bacana, meus amigos? Legal. Entendemos aonde está o direito tributário no direito. Ótimo. Qual é a relevância dele? Por que a gente parte tanto, a gente estuda tanto direito tributário? Qual é a relevância do tributo para o Estado? Bom, olha só, meus amigos. Nós entendemos, tá, que o Estado ele possui diversos direitos prestacionais para entregar aos seus cidadãos, aos seus administrados. Mas aqui vem uma novidade para você, não sei pelo menos, tá? A gente tem uma ideia de que direitos prestacionais demandam recursos públicos, demandam recursos financeiros para serem efetivados. Perfeito! Agora, não só direitos prestacionais. Aqueles chamados direitos de primeira geração, direitos do Estado liberal, direitos que pedem que o Estado não faça algo, meus amigos, também demandam de recurso financeiro. Não adianta de nada você garantir direito à vida se você não tem hospital, se você não tem segurança pública. E isso quem fala para a gente é uma obra chamada O Custo dos Direitos, dos professores Stephen Holmes e Cass Sunstein. Eles explicam para a gente, olha, do que adianta direito à propriedade sem um sistema de registros, o RGI da vida para provar quem é proprietário de qual bem? E para manter um RGI, um sistema de registro de imóveis, o Estado gasta dinheiro. Então, o que falam os professores? Todo direito que você pretende entregar aos seus cidadãos demandará mais ou menos recursos financeiros. Mas todo direito, para ser efetivado, carece de grana, recursos financeiros. E aí o Estado tem que se fazer uma pergunta. Beleza, vou entregar muitos ou poucos direitos? Quanto mais direitos eu pretender entregar,
da forma mais ampla e restrita possível, maior será a minha necessidade de financiamento. Sabemos que a nossa opção foi o quê? Entregar poucos ou muitos direitos? Muitos. Olha, artigo 500, você estuda ele rindo, né? Porque são poucos incisos. Muito fácil de decorar cada um daqueles incisos. Poucos. Só que não, né? Não podia ter... Tem quantos? Já 75, 76, né não? Ele não para de botar inciso naquele negócio. Cada incisinho gostoso daquele é grana que o Estado precisa. Simples assim. E aí, meus amigos, a pergunta é muito simples. Muito simples. Como é que você vai conseguir aquela grana? Rápido assim. Nós temos algumas opções. O professor José Casal Tanabás, um professor português que tem uma tese de doutoramento famosíssima, Dever Fundamental de Pagar Impostos, ele explica pra gente, olha, nós temos alguns modelos aí disponíveis no mercado, né? Tem o chamado Estado patrimonial, é o Estado que basicamente se financia através da exploração do seu próprio patrimônio. Tem lá aquelas receitas, digamos assim, rapidinho só, pedir ajuda aqui para minha esposa. Quem não conhece, sou casado com a Débora. Débora, oi. Qual que você era dedicada, Débora? Não. Tá, entrou em bateria aqui, esqueci de carregar o telefone. Ah, droga, tá aqui apitando aqui, ó. Vai acabar a bateria, imbecil. Quer fazer periscope sem bateria, coisa de imbecil. Sou eu. Enfim, ela vai carregar, ela vai botar aqui o carregador, pra gente não terminar a aula antes da hora. Não, só plugar aqui, ó. Tá olhando pra minha câmera, ela não quer aparecer. Não, olha só, tá ali, querida. Isso, pronto. Ela tá muito nervosa, tá tímida. Obrigado, Débora. A pessoa tá te agradecendo por carregar o telefone e não deixar a aula acabar na hora. Esposa é pra isso, gente. Esposa é isso. Agora sim, obrigado. Então vamos lá, agora tá carregado, tá ótimo. Esposa eficiente, óbvio que eu sou um cara de sorte. Sou um cara, salve Débora. Vamos lá, galera. Como eu estava falando, nós temos alguns modelos disponíveis no mercado. Bacana? Então, qual o primeiro modelo? O Estado patrimonial. É o Estado que consegue angariar recursos financeiros através da exploração do seu próprio patrimônio. Exemplos poucos nós temos para te dar. Tem Venezuela, deu certo, hein? Basicamente, ela se financia do petróleo. Os estados da OPEP, eles não carecem, não precisam de tributos. O próprio petróleo, o patrimônio que eles possuem, financiam todas as suas contas públicas. Mas isso é muito raro, exceção. Qual outra opção, então? Essa não serve pra gente. Tem um Estado, já vou dar... São 3. Vou falar logo o que a gente escolheu. O Estado fiscal, que é o Estado que se financia através de tributos não contraprestacionais. Tributos que vão buscar atingir a capacidade contributiva dos contribuintes, que não demandam para a sua exigência de uma entrega estatal específica, de uma atividade estatal específica. Ou seja, o Estado fiscal, ele se baseia em impostos e contribuições, basicamente, para o seu financiamento. Então é esse que eu quero. O Brasil vira e fala, eu quero um Estado fiscal para mim. Então perceba, a importância do direito tributário é porque o modelo de Estado que nós escolhemos, aquele que vai financiar a entrega daquela penca de direitos, de garantias, de serviços, o modelo que nós escolhemos é o modelo que vai financiar aquilo tudo através de tributos. Ponto. Está aí a importância do direito tributário. Por isso que tu estuda tanto essa matéria, que você ama tanto. Né? Fala que sim, sim. Não, odeio. Enfim. Alguém teve um professor bom de tributário na faculdade? Cara, impressionante, né? É difícil isso acontecer. Meus professores de tributário, não posso falar qual foi. Mas, caramba, sabe aquela vontade? Eu quase desisti de tributário por causa do professor. Isso acontece de vez em quando. E eu gostava de penal. Hoje em dia, eu sou um idiota completo em penal. Se eu for preso, se você fazer habeas corpus. A única coisa que eu sei fazer é habeas corpus. Mas, enfim, vamos lá. E trabalho, eu nunca entendi trabalho. Até hoje eu passei sem entender trabalho e qualquer prova. Para mim, trabalho não faz o menor sentido. Minha esposa tem uma pós em trabalho, até hoje ela me explica, eu não consigo entender porque trabalho é direito. Preconceito. Tim! Vamos lá, galera. Então, bacana. Adoro trabalho, que lindo. Pô, Luiz Queiroz. Até falar com o Luiz Queiroz, tá bem. Pelo amor de Deus. Galera, então vamos lá. Vimos a importância do direito tributário. Vimos o porquê que você estuda esse negócio, aonde ele está localizado no direito como um todo. Você já sabe, beleza, pelo menos aí seria bacana uma questão
Esse tipo de tema, cara, costuma ser cobrado muito em prova oral, provas discursivas. Você já tem ali pelo menos um subsídio para começar a esboçar uma questão um pouco mais teórica. Legal? Meus amigos, está na hora agora de estudar conceito de tributo. Meus amigos, você, em algum momento na sua vida, né, na faculdade, por mais que seu professor tenha sido ruim, se você teve Álvares Queiroz, tu tá bem pra caraca. Sou fã daquele cara. Mas vamos lá. Você com certeza já estudou o conceito de tributo. Vamos aqui repassar esse conceito de tributo juntos? Vamos lá. Já sei onde o tributário está, sua relevância, vamos ver que raios é um tributo? Show. O tributo é uma das raras... Eu estou sem relógio, cara. Eu acho que eu vou falar aqui até ficar sem voz. Tem que controlar minha hora. Pois bem. Hã? Tá, me dá uma dica aí quando der mais ou menos uma hora. Vamos lá. O direito tributário... É 8h20, obrigado. O direito tributário é um dos raros casos onde nós temos a chamada interpretação autêntica. O próprio legislador quis dar uma definição de tributo. Minha esposa trouxe o relógio, que está parado, esse relógio está sem bateria. Enfim, é um dos poucos casos onde o próprio legislador pretendeu dar a sua própria definição de tributo, chamada interpretação autêntica. Então você pega o artigo 3º do CTN, eu acho que hoje vamos fechar com o artigo 3º. Eu acho que nem vai dar tempo de falar de imposto. Talvez eu marque mais um encontro, um 5º encontro, se vocês me aturarem até lá. Olha só, o que fala o artigo 3º do CTN? A definição de tributo dada pelo próprio legislador. Tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda, blá, blá, blá. Tu já estudou isso várias vezes. Deixa eu quebrar o artigo 3º, porque perceba, cada expressão ali fala muito mais do que aparenta. Quando ele fala para você o seguinte, tributo é toda prestação para... Lembra de direito civil? Só de eu te falar o que é uma prestação já evoca, já vem à sua mente um formato. Qual o formato? Quando eu falo que é uma prestação, o que vem à sua mente? Um devedor, uma pessoa que tem o dever de entregar um objeto a uma outra pessoa. Este que tem o dever de entregar o objeto a outra pessoa, você lá em civil chama de devedor. Quem tem o direito de exigir a entrega do objeto chama-se credor. E este objeto, esta prestação, pode ter 3 conteúdos. Quais são? Pode ser uma prestação de... Fala. Aqui não posso fazer bullying. Dar, fazer ou não fazer. Então, só de eu falar para você que tributo é uma prestação, você já vem com esse esquema, esse triângulo assim, né? Olha aqui, opa, eu tenho uma pessoa que tem o dever, o devedor, tem a obrigação de dar, né? De dar algo ao credor. E aí eu continuo a frase, eu falo o seguinte, tributo é uma prestação pecuniária. Caramba, já sei qual é o tipo. Se eu não consigo entender a natureza do tributo, então vem comigo, estamos aqui agora. Então, olha só, a prestação, já sei qual é o tipo. É uma prestação de dar. Poderia ser, estava a dúvida, né? Se a prestação pode ser dar, fazer ou não fazer. Se eu falo que uma prestação pecuniária, eu sei que é uma prestação de dar. Dar, pecúnia, dinheiro. Olha que legal. Dar coisa certa, dinheiro. Então, tributo é quando você tem um devedor que tem o dever de entregar dinheiro ao credor. Bacana. E aí continua. Prestação pecuniária compulsória. Isso quer dizer o quê? Aqui em direito tributário, meu querido, não tem lá aquela autonomia da vontade do direito civil. No direito civil, o devedor tem o dever de entregar o objeto ao credor porque ele quis contratar com o credor, a autonomia da vontade. Não é isso? Você que assinou lá a nota promissória, você que comprou parcelado bem, você que se endividou. Aqui perceba, em direito tributário, a gente dá um chute para o alto no direito civil. Não é o princípio da autonomia privada que vai fazer com que o devedor tenha este dever de dar dinheiro ao credor. Não é a vontade do devedor. É de quem, então? Indo um pouquinho mais à frente, no artigo 3º, ele já diz para a gente, instituída em lei. É a vontade da lei. Daí você falar na doutrina que o tributo é uma obrigação tributária ex lege, decorre da vontade da lei. Então, a gente começa a ler com outros olhos o artigo 3º. Tributo é quando o devedor
possui a obrigação de entregar ao credor dinheiro porque a lei está mandando. Caraca, olha o direito tributário ficando um pouco mais fácil. Legal. Você vai entregar pecúnia em moeda corrente nacional, mas também pode a lei escolher um índice que pode ser convertido expresso em moeda. É comum, as famosas unidades fiscais, não é isso? Então não é a vontade do credor e sim da lei? Exatamente. Perfeito. Isso nós vamos ver daqui a pouquinho não, que o nosso curso para muito antes, né? Mas, enfim, quando eu ministro uma aula completa, um dos principais pontos da minha aula, que eu falo muito sobre ele, é o princípio da legalidade. Você não consegue entender bem tributário sem estudar bem legalidade. Então, exatamente, não é o credor, não é o fisco, é a lei. É a lei que manda você entregar dinheiro ao credor. Não é, perceba, a união enquanto ente de direito público interno, que pode te exigir uma contribuição, mas sim é porque a lei mandando você entregar a contribuição. Então, beleza, quem cria esse vínculo obrigacional é a lei. Então, é a vontade da lei que manda você, devedor, entregar dinheiro ao credor. Ou você vai entregar em moeda corrente nacional ou algum valor que possa ser expresso em moeda. É muito comum você encontrar na legislação pátria unidades fiscais. Galerinha, estão falando de YouTube aí. Beleza, vou gravar esse vídeo aqui, tá ficando gravado, depois eu jogo no YouTube, tá lá na fanpage. prof.marcelo com 2 L's Leal, vai estar lá na fanpage o link para esse é o nosso primeiro encontro, tá ok? Eu vou salvar todos os vídeos e vou jogar o link lá para que você possa depois assistir tudo. Legal? Então, continuando, artigo 3º ainda. Vou pular essa parte que diz que não constitui sanção de ato ilícito. Eu volto nela. Eu quero fechar o raciocínio primeiro. E fala assim, o finalzinho. E cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. O que quer dizer isso? Eu vou falar aprofundado, depois eu dou uma simplificada. Quer dizer, meu amigo, que não é uma atividade discricionária. A atividade de cobrança não possui juízo de oportunidade e conveniência com relação ao motivo e objeto do ato administrativo. Quando a lei fala, olha só, meu querido, manda seu Instagram para os seus alunos. O meu Instagram eu acho que é Marcelo F. Leal, Marcelo com 2 L's, F. Leal. Hã? A Débora vai escrever meu Instagram aí. Apareceu meu Instagram aí agora. Então, meus amigos, olha só, a atividade de cobrança não é discricionária. Eu cobro se eu quiser? Não. Aprofundando até aí, já que tem galera de magistratura, entende. Quem falou que é magistratura? Quais são as consequências previstas em lei para caso você não cobre um tributo quando deveria fazê-lo? Você sabe? Caso o fiscal faça isso, o meu pai é fiscal aposentado, minha mãe é analista tributário aposentado, minhas tias são da Receita Federal, acho que é por causa disso que eu gosto de tributário. Tá na família já, né? Já tá no sangue. Meus amigos, o que acontece quando você não cobra tributo quando deveria fazê-lo? Teu sonho é ser fiscal? Vou te contar a história do meu pai, hein? Daqui a pouquinho, quando eu fechar essa aula, me cobra, que eu vou te contar como que meu pai passou para fiscal, tá ok? Daqui a pouquinho eu te conto. Olha só, quando você não cobra tributo quando deveria fazê-lo, artigo 142, parágrafo único do CTN, você vai responder um processo administrativo disciplinar que pode culminar na sua pena de demissão. Além disso, você, coloca logo aí, artigo 10, inciso 10, da Lei 8429, de 92, Lei de Improbidade Administrativa. Você pratica um ato de improbidade. Além de você perder o seu cargo, você pode responder com o seu próprio patrimônio por aquela dívida tributária que você deixou de cobrar quando deveria fazê-lo. Por isso que na dúvida o fiscal cobra, né? Na dúvida, pelo amor de Deus, cobra aquele negócio. Não é? Tu tem conta para pagar, tu ralou para conseguir aquele cargo público. Além de perder, vai ter que pagar com o teu patrimônio aquela dívida? Na dúvida, cobra. Aí o contribuinte entra com impugnação, aí ele se resolve lá com a DRJ, com a Delegacia Regional de Julgamento. Bacana? Recapitulando, tributo é quando o devedor tem o dever de dar dinheiro ao credor, porque a lei está mandando, e ele vai dar dinheiro, tá ok? Vai dar dinheiro, ou a obrigação tributária pode ser expressa também no índice que você converta em dinheiro. E aqui vem a parte
e é cobrada mediante atividade vinculada, não tem discricionariedade, você não escolhe, cobra ou não. Percebeu a ocorrência do fato gerador? Tem que lançar. Lançou, o cara não pagou, tem que cobrar, senão está ferrado. Resumindo, é isso. E aí vem a parte que você tem mais dificuldade, que fala assim, olha que fanfarrão estou aqui agora, né? Deixa eu adotar uma posição fanfarrona. Aqui é meu cantinho do vinho, isso aqui são minhas rolinhas de vinho. É a melhor coisa que tem aqui quando tá friozinho, não, eu travei o negócio, não posso virar aqui, senão vai acabar caindo aqui o tripé. Eu fico aqui tomando vinho, é bom pra cacete, cara. Nossa senhora. Tem amiga minha que não gosta de vinho, não sei como. Mas vamos lá. Tem uma parte do artigo 3º que você mais tem dificuldade, que fala o seguinte, que não constitua sanção de ato ilícito. Por favor, interage comigo. Sim ou não? Convido os alunos. Ah, claro. Na verdade, eu jogo praga para os alunos. Quando o aluno meu assiste uma aula completa também, um curso meu, eu jogo uma praga ao final. Olha só, quem for aprovado, era mais assim, em turmas específicas para uma prova, eu tenho uma praga, que é o seguinte, se você passar na prova e não convidar para o chopp, você vai ser exonerado em menos de 2 anos. É sério, tem que chamar o professor para o chopp. Você sabe disso, né? E praga de professor pega. Então, se algum dia você assistir uma aula minha, eu fizer um aulão, acertar a questão e você passar na prova porque acertou a questão que eu dei, tem que chamar para o chopp. Senão dá ruim. Vai ser exonerado em menos de 2 anos, aparecendo ainda no JN e nas Elotes. Tá ok? Praga fica, praga pega. Olha só. Então vamos lá. Para a gente fechar aqui nosso encontro. Fala assim, que não constitua sanção de ato ilícito. O tributo pode ser pago por meio de cheque? Pode. Está lá no artigo 162 do CTN, uma das modalidades possíveis para que você possa pagar o tributo. Agora lembre, só vai pagar o tributo, só vai extinguir o crédito tributário pelo pagamento através de cheque quando compensar, né? Quando tiver fundos e compensar. Mas é uma modalidade prevista, sim, no artigo 162 do CTN, tá ok? Via cheque. Mas olha a parte que tu tem dificuldade. Tributo não pode ser sanção de ato ilícito. Tá, você pega essa frase, decora, aceita Jesus e vai para a prova. Mas vamos entender isso. Sim ou não? Respondam aí. Se você, meus amigos, se você é um grande traficante de drogas, ganha muito dinheiro, você ganha dinheiro traficando drogas, por acaso, você, por conta daquela renda adquirida de uma atividade criminosa, você tem que pagar imposto de renda? Sim ou não? O que você acha? E aí? Pecúnia não olet. Quem já mandou isso já matou. Quem mandou pecúnia não olet já entendeu. Galera, Paty, depois eu respondo, tá? A tua pergunta sobre MP. Resposta: sim. Por quê? Vamos entender essa história do pecúnia não olet. Eu vou falar uma frase bem chata, bem chatinha, bem complexa, e depois eu vou explicar para você a diferença. Galerinha, vamos deixar a perguntinha para o final, senão eu vou acabar me perdendo aqui na ordem. Olha só, vamos entender aqui, tá ok? Prova, quem já está no nível de magistratura, a tua resposta tem que ser: o que não pode ser uma atividade ilícita é o aspecto material da regra matriz de incidência tributária. Situações antecedentes ou que sucederem à ocorrência do fato gerador, a sua validade não irá macular a regra matriz de incidência. O que não pode ser uma atividade ilícita é o aspecto material. Se o aspecto material for lícito, tanto faz o que ocorreu antes ou depois da sua ocorrência. Eu sei que a frase está tosca, deixa eu melhorar agora. Deixa eu deixá-la mais acessível. A ideia é a seguinte, meus amigos. A lei que criou o tributo, chamada hipótese de incidência, tem um núcleo, certo? Uma atividade nuclear. Circular mercadoria, importar um bem, exportar um bem, ser proprietário de um veículo, de um apartamento, de uma propriedade na zona rural e por aí vai. Essa atividade, chamada de aspecto material, o núcleo dessa atividade, normalmente um verbo, uma ação, em algum lugar no tempo e no espaço, isso não pode ser uma atividade ilícita. Vamos lá, adquirir renda é ilícito, querido? Não. Ganhar dinheiro é ilícito? Graças a Deus que não, né? Não é.
Então, o que fala o tal princípio do pecúnia non olet? Que está lá no artigo 118 do CTN e você pode complementar com essa frase aí do artigo 3º. Meus amigos, se antes da ocorrência do fato gerador, o núcleo da atividade não pode ser um ilícito, adquirir renda. Mas o que você fez antes ou depois de ter adquirido aquela renda, o que você fez antes para adquirir a renda e o que você fez depois, uma vez a renda tendo sido adquirida, a validade dessas atividades antes e depois não importará na validade do próprio fato gerador. O que é o princípio do pecúnia non olet? Pecúnia non olet é uma expressão em latim que quer dizer dinheiro não tem cheiro. Reza a lenda, o professor Aliomar Baleiro conta essa história, que o imperador Vespasiano II estava lá numa praça e ele criou um tributo, instituiu um tributo pela utilização de mictórios, né, de banheiro público, lá em Roma Antiga. Assista Espartacus, bom pra cacete, tá no Netflix. O próprio Roma também, que você vai ver muito essa parte aí, né, dos banheiros públicos e tal, extremamente tosco, extremamente anti-higiênico, mas enfim. Então, estava lá, né, o Vespasiano II criando lá o tributo pelos mictórios, vem seu filho e fala, porra, pai, really? Uso de banheiro público, velho, não tinha nada melhor para tu criar a porra de um tributo, não. Tinha que ser pro cara dar lá, né, o número 2, aí paga... Sério, pai, que tosco, pai. Reza a lenda. E tava o Vespasiano com seu filhão na praça e uma pessoa colocou lá a moedinha na jarra para usar o banheiro público. Aí o Vespasiano fala assim, filhão, vai lá na jarra e pega aquela moeda que o cara acabou de depositar. Ele pega e fala, e aí, pai, o que eu faço com isso? Ó, quem pediu indicação de livros, depois assista no link no YouTube, que eu já falei bastante de livros, tá bom? Enfim, aí o menino pega a moedinha e ele fala, cheira a moeda. Ele, tá fedendo, filho? Não. Tá fedendo a M? Não. Então, filho, dinheiro não tem cheiro. Tô pouco me importando o motivo pelo qual ele está me entregando o dinheiro. O dinheiro em si não tem cheiro. Isso ficou. Como é que você importa isso para o direito brasileiro moderno? Nosso direito tributário moderno, artigo 118. O que o cara faz antes ou depois da ocorrência do fato gerador não macula o próprio fato gerador. O que não pode ser, então, sanção de ato ilícito é o núcleo do fato gerador. E perceba, adquirir renda é ilícito? Não. Então, o que o cara fez antes... ele traficou, mas ele adquiriu renda, a aquisição de renda é lícita. O que ele fez antes para adquirir a renda não macula o fato gerador. E o que ele fez depois também. Eu ganhei dinheiro trabalhando honestamente, peguei tudo que eu ganhei e comprei drogas. Imagina, uma atividade ilícita, certo? Imagina se essa ilicitude pudesse macular o fato gerador que ocorreu antes dela. Seria uma loucura, né? Tu vai pagar imposto de renda porque você adquiriu renda no fato gerador que era lícito, aí tu compra tudo em drogas e pede restituição. Não faz sentido nenhum, tá ok? Por isso, então, que não constitui sanção de ato ilícito, o tributo, ou seja, o seu aspecto material, ele não pode ser a punição por conta de uma atividade ilícita. Meus amigos, tem uma categoria no direito que é idêntica ao artigo 3º e a única mudança é essa, que é uma sanção de ato ilícito. É uma prestação pecuniária compulsória em moeda, instituída em lei, cobrada mediante atividade vinculada, e é sanção de ato ilícito. Qual é o nome dela? Não é tributo, claro. Se é sanção de ato ilícito, não é tributo. É o quê? Qual é o nome dela? Multa. O que é sanção de ato ilícito chama-se penalidade administrativa, penalidade pecuniária. Multa é a multa. Perfeito? O último exemplo, para você separar bem a cabeça, isso tu sabe, cara. Vamos lá. Você é proprietário de um imóvel na zona urbana do município, pratica o fato gerador do imposto de renda. Tá ok? E aí me responde. Você tem que pagar IPTU, tá? E aí você, naquele imóvel, você monta um bingo ilegal. Atividade ilícita. Por que você montou um bingo ilegal naquele imóvel? Significa dizer que você não precisa mais pagar IPTU? Claro que não. Agora a ilicitude eu desloquei para depois da ocorrência do fato gerador. O cara traficou drogas, ganhou dinheiro. Ilicitude estava antes.
Agora não. O cara é proprietário de um imóvel, está aqui o fato gerador, e depois disso, o que ele faz? Monta um bingo legal no seu imóvel. Ele estuda e vem depois. Ele não paga mais IPTU? Claro que ele paga IPTU, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Certo? Só não vai ter tributação quando a própria atividade em si é ilícito. Exemplo, serviço de agiotagem, né? Ou sei lá, qualquer serviço de matador de aluguel. Aí, meu amigo, a atividade, a ilicitude está na atividade, está no fato gerador, seria. Aí isso não pode ser objeto de tributação, tá ok? Eu sou um montador de aluguel profissional e pago em dia o meu ISS, né? Tá lá previsto a atividade matar pessoas por encomenda na Lei Complementar 116. Não, isso não faz sentido. Porque aí sim, a própria atividade é um ilícito. Aí você está na vedação do artigo 3º, tá ok? Faz sentido, meus amigos? Tranquilo? Vamos lá, deu 1 hora aqui. Nem falei de imposto ainda, muito provavelmente vamos ficar então. Quais são as datas das próximas? Me ajuda aí. Nós temos 4 encontros marcados, hein? O nosso próprio encontro qual é? A pessoa percebe que o tributário está no seu sangue, quer o trabalho com o tributário. Rapidinho, eu fiz o estágio, meu primeiro estágio em tributário foi em 2004, estou velho, 32 anos já. Foi 2004, depois eu fiz uma especialização em tributário, diversos cursos livres, mestrado em tributário na UERJ, e eu, quando era criança, meus pais são fiscais aposentados, né? Minha mãe é analista, meu pai é fiscal, eu ficava brincando nos corredores do Ministério da Fazenda, então realmente deve estar no sangue. 22, 26, 28, às 7h30. 7h30, nossos próximos encontros. E eu vou contar a história do meu pai. Você aí, que está pensando em desistir, alguém aqui tem mais de 40 anos? Só põe sim. E está estudando para concurso público? E aí você se acha velho? Acha que está difícil competir com a galera nova? Por acaso alguém está aí nessa faixa etária, 40 e poucos anos? Sim, né? O meu pai passou para fiscal na 4ª tentativa dele, quando ele tinha 59 anos, tá? Ele fez o concurso de 89, primeiro concurso após a Constituição, e naquela época você não tinha a facilidade que tem hoje em dia. Ele conta que, para obter as provas antigas, tirar cópia das provas antigas, ele se juntou com uma galera, custearam a passagem aérea de um deles, que foi para Brasília, na ESAF, tirar cópia da prova antiga. Porque não tinha site, não tinha questão de concurso, nada disso. Tinha que ir na ESAF tirar cópia de prova, olha isso. Enfim, a prova era um pouco mais fácil, né? Cobrava a matéria mais fácil, mas tu não tinha livro esquematizado, PDF, videoaula, nada disso. Enfim, e ele tentou 4 vezes, eu me lembro que o meu pai, ele ficava estudando de madrugada, tomava Coca-Cola com café e ficava escutando, e ele, como ele decorava, lendo em voz alta, ele tinha um gravadorzinho que ficava se gravando, lendo, e botava aquela... ele tinha um gravadorzão, na verdade, né? Que ele ficava lendo, ele gravava a própria voz dele lendo a matéria, e depois ficava se escutando ao longo do dia. E como, enfim, ele trabalhava o dia inteiro, ele tinha que estudar de madrugada e à noite. Pois bem, cara, de boa. Graças a Deus ele não desistiu. Ficou lá 4 tentativas, na 4ª ele passou para fiscal e passou 59 anos, e aí minha vida mudou completamente, claro. Eu tive um estilo de vida facilitado, poder fazer curso de inglês, né? E de vez em quando fazer uma viagem, graças a ali, ao esforço do meu pai. Então, cara, com 59 anos, faz uma coisa, poxa, você não está velho, pelo amor de Deus, você tem total condição, persevere, corra atrás do teu objetivo, não se desanima. Fácil não foi para ninguém, tá ok? Eu não conheço ninguém que foi fácil. Então faz o seguinte, cara, como filho de alguém que foi, talvez assim, com muito orgulho do meu pai, da luta que ele teve, da perseverança dele, e alguém assim, cara, não desista, teu filho vai te agradecer, você vai ser extremamente realizado, corre atrás do teu sonho, bacana? Meus amigos, até o dia 22, até o dia 22, 7h30, abraço, obrigado por estar aqui comigo,
Qualquer coisa, olha, tá lá prof.marcelo Leal com 2 L's, me adiciona no Facebook, me adiciona no Instagram, me adiciona na fanpage, sei lá, curte a fanpage, pra gente bater um papo, valeu? Forte abraço, valeu, galera!